frente a coordenadora Isadora Salviano, que é a nossa coordenadora de planejamento do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria. E assim que ela fizer a apresentação técnica, que vai ser o primeiro ponto do nosso da pauta, sobre o Plano Municipal de Recursos Hídricos, eu faço alguns comentários na sequência e a gente encerra a nossa apresentação. Obrigado. Obrigada, secretário. Queria cumprimentar a todos. Obrigada por poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre a crise hídrica, né? Acho que é um momento necessário para todos nós de olhar para os nossos recursos hídricos. Eu vou ficar em pé, que eu acho que é mais fácil. Pode passar, gente. Eu vou falar sobre dois assuntos. Primeiro, a distribuição das águas de Campinas. Acho que nem todos aqui têm a consciência de quantas bacias hidrográficas nós temos, quantos rios e onde eles estão, né? E posteriormente vou falar um pouquinho sobre a água, uma questão de planejamento, né? As ações em andamento da Secretaria e o próprio Plano de Recursos Hídricos. Campinas está dividida em 6 bacias hidrográficas: a bacia do Jaguari, Atibaia, Anhumas, Quilombo, Capivari e ali embaixo, no Porto de Viracopos, Capivari e Mirim. Tá? Pode passar. Nós temos 30 microbacias que foram definidas no nosso plano diretor de 1996 e é a unidade de planejamento e gestão ambiental da Secretaria do Verde. Tá? A gente trabalha em cima dessa divisão. Nós temos 2.498 nascentes, sendo que a maior parte em área rural, 1.786 nascentes. Pode passar. Temos um total de 10.954 hectares de área de preservação permanente. Tá? Essa é a cara dos nossos rios, né? E a maior parte em algum nível de degradação, né? 7.579 hectares degradados, que é a área em que a gente mais atua, né? As nossas ações para recuperar esses rios. Pode passar. Nós temos 4 microbacias estratégicas, que são as que mais interessam para a gente hoje, falando de crise hídrica. A gente tem a microbacia 4, que é do Alto Capivari. Essa estrelinha aqui que vocês podem ver é o ponto de captação de água dessalada. Então, a água que a gente bebe, a água do abastecimento público, vem desses 2 pontos. Um na bacia do Atibaia, outro no Capivari. Então, essa mancha mais escura são os nossos rios, as nossas nascentes, que contribuem para o nosso abastecimento. Então, a gente produz um pouco de água para o abastecimento da cidade. Então, essas 4 bacias são sim estratégicas e que merecem a nossa atenção em termos de planejamento, a fim de que a gente possa melhorar a qualidade dessa água que está chegando. Então, a água como uma questão de planejamento. A água é um bem público. A água, ela é para uso comum, ele é para uso múltiplo. A gente depende da água para tudo na vida. Então, a função do poder público é assegurar que essa água seja utilizada com equilíbrio, com equidade, que essa água tenha qualidade e ela seja produzida em quantidade, mas que também ela possa manter a sua função ecossistêmica. Então, é compartilhar a guarda da água, tá? Que todo mundo possa ter. Pode passar. Originalmente, a cidade de Campinas teve um marco no planejamento, tá? Que foi o planejamento higienista de Saturnino Brito, que mudou a cara dos nossos rios. Muitos dos rios foram canalizados por uma questão de higiene público. Foi uma época em que a gente teve um surto de febre. Isso mudou a cara dos nossos principais rios. Pode passar. Hoje a gente tem um novo tempo, uma nova forma de planejar a cidade, especialmente os recursos hídricos. Na Secretaria do Verde, particularmente, todos os nossos planos, programas e ações têm algum nível de interface com os recursos hídricos. Qual é
ideia. Os rios, a água da calha do rio para dentro, ela é uma competência estadual, né? Mas da calha do rio para fora, ela é uma competência municipal. Então, lidar com recursos hídricos, ele tem uma interface muito forte com uma questão urbanística, com planejamento do território, com processo de uso e ocupação. Por isso a gente utiliza do Plano do Verde, o Banco de Áreas Verdes, que vai ajudar a executar o nosso planejamento, ajudar a recuperar esses rios, né? O Plano de Recursos Hídricos, que tem um olhar específico para as águas, tá? Um programa de recuperação de nascentes, o PSA, costurando todas essas ações, a gente tem um plano de educação ambiental, tá? Isso para citar algumas das nossas ações. Pode passar. Então, ano passado foi anunciado o pacote da crise hídrica, né, que o secretário já descreveu um pouco na sua abertura. Né? Esse pacote foi assinado entre Sanasa e SVDS, e aqui eu trouxe algumas das ações da Secretaria do Verde. Tá? A gente teve o Plano de Recursos Hídricos, o Programa de Recuperação de Nascentes, pagamento por serviços ambientais, regulamentação da água de reuso e o Grupo Municipal de Trabalhos de Empreendimentos Imobiliários Sustentáveis. A ideia é que todos esses projetos juntos possam fortalecer as ações de recuperação das nossas águas. Pode passar. O Plano de Recursos Hídricos é um instrumento de planejamento, mas também um instrumento de gestão, em que a gente pode enxergar a competência de cada secretaria e até onde a prefeitura pode caminhar. A gente faz um diagnóstico dos recursos hídricos da cidade, mas também um diagnóstico institucional, de como fortalecer a prefeitura de maneira que as nossas ações sejam mais efetivas. Né? Ele está previsto no plano de metas do governo, seu marco inicial foi na CMEA de 2014. Ano passado foi todo o nosso processo participativo, que nós pudemos fazer as oficinas e conversar com a população o que eles queriam. Né? No CMEA, a nossa abertura foi um workshop com a presença da Sanasa, do PCJ, em que a gente pôde perguntar para eles o que o Estado e o que os pesquisadores, que as universidades também fizeram parte, esperavam de um plano de recursos hídricos municipal. Então foi um marco que alinhou a estratégia do plano de recursos hídricos, que, por orientação, né, das autoridades presentes, a gente olhou para dentro do município. Tá? Então a gente fez 7 oficinas participativas, 5 nas bacias hidrográficas, tá? E 2 setoriais. Fomos conversar com o setor rural e com o setor industrial, qual era a relação desses setores com a água. Em 2015, a gente finalizou nessa última semana o diagnóstico do plano de recursos hídricos e já estamos trabalhando nos cenários do prognóstico. Eu vou falar um pouquinho mais do plano mais para frente. O programa de recuperação de nascentes, ele é um instrumento de gestão. Então ele vem amarrar todas as nossas ações, os nossos instrumentos executivos, como o BAV, e conversar com os planos de recursos hídricos, o Plano do Verde. Atualmente, a gente está atuando numa área rural, né, no Pedra Branca, com o projeto de recuperação ambiental do Alto Capivari. Ele é baseado na lei Adote uma Nascente, em que a gente tem trabalhado a educação ambiental e a recuperação de nascentes. Tá? O próximo passo é a gente atuar nas áreas indicadas pelos planos. Então, esse é um dos programas com maior interface. Então, se o plano de recursos hídricos dizer que tem a microbacia 4 precisa ser recuperada, é o programa de recuperação de nascentes que vai dar um jeito de recuperar aquela área. Tá bom? Pode passar. Aqui eu trouxe outros casos de sucesso que a gente está incorporando nesse programa de recuperação de nascentes. Foram ações feitas pelo BAV, tá, na intenção de recuperar a APP. A gente tem o caso da Fazenda São Vicente, que é um plantio do BAV em área privada, em que já foram plantadas 2.643 mudas. O investimento total são de 13.105 mudas. Todas essas, o total anuído, que eu coloquei aqui, vocês vão ver nos 3 casos, é porque já tem a aprovação. Ele só não foi na propriedade plantar ainda, mas já tem o autorismo,
tá? Para as empresas poderem efetuar o seu plantio. Inclusive aqui na Fazenda São Vicente tem alguns plantios da Sanasa. O Chácaras da Cantilha já é um plantio em área pública, tá? Em que a gente tem um investimento de 20.798 mudas em APP. Tá? É uma área muito deficitária hoje, ali no Atibaia, tá? E que tem demandado ações de plantio. Pode passar. Aqui eu estou falando de novos investimentos em que a gente não começou, mas já estão previstos e anuídos. É o caso da Granja Santa Rita, que a gente tem 1.896 mudas a serem plantadas. É uma fazenda privada também, que cedeu a sua área para o plantio. E a gente tem a Operação de Recuperação Ambiental do Alto Capivari, que é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Sanasa, junto com a SVDS, uma ação consorciada para a recuperação da microbacia 4, né, que é essa microbacia estratégica que contribui para o abastecimento no Capivari, que é 5% do abastecimento da cidade. Então, a gente tem um programa de pagamentos por serviços ambientais, cuja lei foi promulgada em julho de 2015. O objetivo é fomentar ações de recuperação ou conservação dos bens ambientais. A gente tem 7 tipos de pagamento por serviços ambientais. No momento, a gente está regulamentando o PSA Água, né, que é o mais importante hoje a ser regulamentado. Ele prevê o financiamento do PROAMB e do Fundif, e o Conselho Diretor hoje está em fase de consolidação. Eles estão sendo nomeados e é o Conselho Diretor que vai cuidar de toda a regulamentação e da aprovação dos interessados. Tá? A água de reuso, né? Acho que talvez o Marco vai falar um pouquinho mais sobre a água de reuso, então eu vou falar bem brevemente. A Secretaria do Verde, junto com a Secretaria da Saúde, pôde, nesse último ano, 2014 e também 2015, trabalhar na regulamentação dessa água de maneira que ela fosse viável. Então, a gente tem a resolução conjunta de 9 de 2014, que deu as diretrizes e critérios gerais para o reuso direto não potável de água. Esse grupo técnico foi criado pela portaria 85.281, agora em 2015, e já começou a receber os relatórios da EPAR para acompanhar a qualidade dessa nossa água de reuso. Pode passar. O Grupo Municipal de Trabalho de Empreendimentos Imobiliários, ele ampliou um instrumento previsto na Lei Complementar 49 de 2014 do Licenciamento Ambiental, que já previa o selo S de sustentabilidade, né? Hoje os CRs estão saindo aí que incentivam as nossas empresas, os nossos empreendimentos licenciáveis a utilizarem práticas construtivas ou práticas de uso sustentáveis. A Prefeitura, entendendo a importância dessa matéria, da sustentabilidade no dia a dia dos empreendimentos, ampliou essa ideia para os empreendimentos imobiliários sustentáveis, que são empreendimentos públicos do município, que devem ser incentivados, né, a ter ações sustentáveis. A exemplo, uma escola pública ela pode ser construída de maneira sustentável e de um ciclo fechado. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho do plano de recursos hídricos, a nossa história. Em 2014, o primeiro workshop foi o que deu a abertura, como eu tinha falado para vocês. Nós fizemos os campos, a gente foi conhecer cada um dos nossos rios para ver a situação real deles. Fizemos as 7 oficinas participativas e publicamos o pré-diagnóstico, que é o inventário de dados. Em 2015, a gente trabalhou o diagnóstico, estamos trabalhando no prognóstico agora, e nas próximas semanas a gente vai agendar a audiência pública do diagnóstico. Pode passar. Aqui é uma foto das nossas oficinas participativas, onde a gente deu a oportunidade para a população de mapear os principais danos ambientais nos nossos rios e os principais pontos positivos. Eles puderam dizer, olha, mas aqui tem uma experiência bacana que vale a pena replicar em outros lugares da cidade. Esse é o nosso resultado.
pouquinho difícil de ler, mas foi todas essas informações foram mapeadas nas 7 oficinas, tá? E depois a gente pode comparar esses dados com a informação técnica. E a percepção da população está muito próxima da realidade técnica do município. A gente tem alguma dificuldade com exemplos positivos, né? A população de Campinas tem a necessidade de que, para preservar, as coisas precisam ter uso. Então, é muito mais fácil a gente preservar os nossos rios por meio de parques lineares, em que as pessoas podem ir até o parque e utilizar e conhecer e ver o rio, né? Do que por meio de matas ciliares. Pode passar. A gente tem todos esses resultados no site da prefeitura, lá no site da SBDS, vocês podem ter acesso a todos os dados, eles estão disponíveis. A gente tem também esse ambiente Wix, né? O ambiente campinas.wix.com, dados plano de recursos hídricos, onde vocês têm acesso a todas as informações do plano. O objetivo do plano, então, é assegurar a quantidade e a qualidade das águas, valorizando as potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no município de Campinas. Como vocês podem ver, o nosso foco ele é no processo de ocupação da cidade. Então, como a nossa ocupação está afetando a produção de água de quantidade e com qualidade. Pode passar. Um primeiro resultado, uma primeira informação é a fragilidade hídrica do município. Ela diz respeito ao tipo de solo e como esse solo se comporta diante de uma chuva ou diante na calha dos rios. Tá? Isso não significa que a gente pode ocupar tudo aqui. Né? Quanto mais escuro, maior é a fragilidade hídrica. Significa que para eu fazer empreender nessas áreas mais escuras, eu preciso antes preparar o meu solo. Ele é um solo muito suscetível a perdas, a processos erosivos, a assoreamento. Então, o uso dessas áreas requer o manejo desse solo e o manejo adequado. Esse mapa ajuda a orientar e entender o quanto a cidade interfere na qualidade das águas. Tá? Então, aqui não tem nada de usucapião. Então, esse mapa foi baseado no cruzamento das nossas APPs, tá? A calha dos rios, as que estão preservadas ou não preservadas, tá? As nossas planícies de inundação, que são áreas muito sensíveis às perdas, a declividade e o tipo de solo. O cruzamento dessas 4 informações, então, deu o nosso fragilidade hídrica. Posteriormente, a gente coloca os dados de fragilidade social e de vegetação, para poder dar e produzir esse mapa de vulnerabilidade hídrica. O que ele significa? A gente tem que olhar para esse mapa pensando que aonde a cidade é mais suscetível a perdas de qualidade ou de quantidade dos rios, da água. Tá? Então, onde eu tenho o mais escuro, mais roxinho, é onde eu tenho mais perda na qualidade da água, ou mais perda na quantidade. Por quê? Aí são as áreas que a gente tem mais suscetibilidade à perda. São áreas em que eu tenho um adensamento muito grande, eu tenho falta de infraestrutura, ou eu tenho áreas contaminadas em que eu levar a minha população àquele lugar, antes eu tenho que solucionar os passivos. Tá? Pode passar. Para entender melhor, a gente fez esse índice para ter uma ideia do município. De novo, aonde a minha vulnerabilidade hídrica é muito baixa, não significa que eu possa ocupar. Significa que essa área está preservada e ela tem que se manter preservada. Ou se ela for passar por um processo de ocupação, ela tem que ser feita de maneira adequada para garantir que a vulnerabilidade mantenha-se baixa. Tá? Nos casos em que a vulnerabilidade é muito alta, a gente precisa equacionar os passivos. Eles variam desde saneamento, a questões de saúde biológica, saúde química, tá? Então são áreas de contaminação por posto de gasolina, por indústria. Isso tudo vem afetando os recursos hídricos, mas também afeta a nossa vida. Tá? Então,
Acho que esse é o nosso principal resultado, e todas as nossas ações são voltadas para essas bacias que estão intermediárias e altas, que a gente tem que entrar com a intervenção enquanto poder público para garantir o equacionamento dos nossos passivos antes que seja reversível. Tá? Então, esses aqui são os volumes. O volume 1 ele está em editoramento, mas ele já foi finalizado e nós vamos iniciar a chamada pública para a audiência do volume 1, que é o Panorama e o Estado dos Recursos Hídricos de Campinas, e os próximos volumes vão sair aí na praça em breve. Tá? A gente também contribuiu com o plano diretor, todas essas informações que eu estou passando para vocês, a gente tem discutido e internalizado no plano diretor que está em fase de revisão, e acho que esse é o nosso maior ganho, porque o recurso hídrico em Campinas, ou o recurso hídrico em qualquer cidade, ele tem que ser tratado no nível do planejamento territorial, ou seja, dentro do plano diretor e da lei de uso e ocupação. Então a gente tem feito a nossa lição de casa, de poder debater com a Secretaria de Planejamento e as demais pastas como planejar a cidade para os próximos 20 anos. É isso. Era isso, gente. Obrigada.